Olá, esse é o Misteriosa Chama Oráculos e Tarô, eu sou o Lincoln e hoje, quarta-feira, temos a nossa primeira leitura temática aqui do canal, leitura para relacionamentos amorosos, relacionamentos românticos, como você já viu aí no título do vídeo, certo? Se você, importante, antes da gente começar a leitura de fato, alguns recados. Se você ainda não assistiu a sua leitura semanal, vou deixar ela linkada aqui nos cards, a playlist para as leituras semanais. Da mesma forma, vou deixar também as leituras mensais para o mês de setembro para você por signo, tá? A leitura de hoje, ela é geral, não é para um signo em específico. Para quem assistir, a gente vai ter aqui 3 opções de leituras, tá? Esse vídeo é para quem tem uma pessoa, tem um relacionamento, né, está com alguém, ou tem até uma intenção para outra pessoa, né, consegue mentalizar alguém nesse momento, com nome, sabe quem é. Né? Então aqui a gente vai ter 3 opções de leitura. Eu vou colocar aqui agora para vocês, para que vocês possam ver, né, a gente vai ter aqui 3 baralhos hoje que vão indicar 3 leituras, então vocês vão escolher aí pelo baralho, certo? Então vamos à escolha. Então, pessoal, serão 3 opções de leitura, tá? Opção 1 é esse baralho aqui, vocês vão escolher pelo baralho. Então essa é a primeira opção, é esse baralho de tarô. Aqui nós temos o 2 de copas dele. Para você se inspirar aí na sua escolha, né? Eu vou mostrar o 2 de copas de cada um dos baralhos, que é a carta do amor, da união. Então, esse aqui é a primeira opção, tá? Segunda opção é esse baralho do meio, o azulzinho. Também vou mostrar aqui o 2 de copas. Opção 2. E opção 3 é esse terceiro aqui, o douradinho. 2 de copas. Esse aqui a gente usou hoje na mensagem do dia, esse aqui eu também já usei na leitura semanal, e esse aqui ainda não foi usado no canal. Então, opção 1, 2 ou 3. Se concentra, peça ao universo para te revelar qual a melhor escolha para você nesse momento. Qual desses 3 baralhos tem uma mensagem para te entregar hoje sobre amor, sobre relacionamentos, sobre romance? 1, 2 ou 3. Se você ficar em dúvida, se sentiu chamado ou chamada para mais de uma das opções, você pode assistir as 2, assistir as 3 e absorver aquilo que você achar que se adequa para você, tá? Agora vamos iniciar a leitura, vamos voltar para o vídeo que vocês me veem, tá? Ok, pessoal? Então, se você já escolheu a sua opção de leitura, escolheu mais de uma, ficou meio em dúvida, assiste o vídeo e depois você absorve a mensagem que tiver aqui para você, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, comente, curta o vídeo, me diga de onde você está me assistindo. Eu gosto muito de quando vocês comentam aqui no canal, para mim é muito motivador. Estamos aí chegando a 100 inscritos, eu estou muito feliz. São pequenos passos, né, que vão colocando essa ideia adiante. Então essa leitura, como eu falei, ela é geral, né? Talvez as energias aqui não ressoem com você. Seja sábio, tenha discernimento, né, para escolher, para aplicar aquilo da melhor forma na sua vida. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos sempre os nomes dos baralhos que eu uso e também o link do Telegram para consultas particulares de tarô, baralho cigano e oráculos, e também para mapa astral. Vamos lá então para a primeira leitura, leitura de número 1, para quem escolheu o número 1. Vamos aqui com o Tarô Mystic Mondays. Tarô muito bonito, muito colorido. Vamos lá, então eu peço que você se concentre.
mentalize a pessoa com quem você está, com quem você tem algum tipo de vínculo, relacionamento. Se concentra no nome dessa pessoa, na data de nascimento, se souber, onde ela está. E peça aqui ao universo os melhores conselhos. Para o pessoal que escolheu a opção 2 ou 3, eu vou deixar na descrição do vídeo também a minutagem que começa cada uma dessas opções, tá? Para você poder, caso queira, pular para a sua leitura. Combinado? Então vamos lá, aqui nós vamos tirar 6 energias com a leitura que a gente chama de Templo de Afrodite. Então a gente vai ter aqui 3 energias que são você na relação, 3 energias que são ele ou ela na relação, e uma carta central que é o futuro desenvolvimento dessa relação e dessa energia romântica. Estamos com Vênus em Virgem, então os relacionamentos estão aí um pouco mais exigentes nesse período. Foque nos detalhes nas relações, de fazer aquelas coisas mínimas que agradam a pessoa. Então vamos lá. Primeira energia, então, aqui, com relação a você, os seus pensamentos e também os pensamentos, a mente dessa pessoa com quem você se relaciona. Então já temos aqui as 2 cartas. Você, As de Ouros, os seus pensamentos, As de Ouros, com relação a essa pessoa. E essa pessoa com relação a você, 7 de Copas. Interessante. Os sentimentos e as emoções, os seus sentimentos e emoções nessa relação. Já temos aqui 4 de Paus. E os sentimentos dessa pessoa com relação a você, as emoções, a Rainha de Paus. Interessante que essa leitura aqui, as cartas estão pulando já em dupla. Né? Estão sintonizadas aqui. Agora aqui aquela questão física, a atração sexual, a sensualidade. Vamos entender como você está com relação a essa pessoa. O Louco. E no quesito sexual, físico, sensual, como a pessoa está com relação a você. Quatro de Espadas. Vamos aqui então agora para a carta central que indica o futuro dessa relação. O desenrolar. O mundo. Então, pessoal, o que temos aqui, para você que escolheu a opção 1, já de início, os seus sentimentos com relação a essa pessoa são sentimentos muito... os seus pensamentos, perdão, né? Iniciamos aqui com as primeiras cartas, os seus pensamentos, né? A forma com que você pensa nessa pessoa, como você vê a relação, como você avalia essa relação. Nós temos o As de Ouros. O As de Ouros é uma carta muito boa de brilho, de... como eu posso dizer? De prosperidade, daquele momento em que as questões que são espirituais, são idealizadas, dos pensamentos, é um momento em que eles são materializados. Então eu vejo aqui que você vê essa relação, vê essa pessoa com um sentimento de muita estabilidade, de que essa pessoa te nutre de coisas boas. Podemos estar falando aqui já de um relacionamento de tempos, mas também um relacionamento que está passando por uma nova fase, tá?
Se você ainda está ali naquele momento de conhecer a pessoa, de namoro, aquela fase inicial, pode ser que você veja nessa pessoa uma grande atração, e uma sensação de que as coisas vão dar certo, vão caminhar para um caminho assim interessante, benéfico, né, nutritivo. Parece que essa pessoa te faz bem. Você confia na estabilidade que ela oferece. Pode ser uma pessoa assim de porte físico, muito atraente. Pode ser alguém muito já estabilizado na vida, que já está aí com o trabalho resolvido. Então aqui eu estou enxergando algumas opções para você que escolheu a opção 1, tá? Então você, com relação os teus pensamentos com relação a essa pessoa, como você vê essa pessoa, a gente tem aqui o As de Ouros, que fala também de conquista, né, de objetivos, de traçar metas para a relação. Então eu vejo aqui você muito confiante de que essa relação vai dar certo e você tem que investir, né? Investir seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação nessa relação e, de fato, trabalhá-la para que ela se materialize, de fato. O que a pessoa, por mais que ela transmita isso para você, pode ser aqui, a gente tem os pensamentos dela com relação a você. A gente tem aqui um sete de copas. O sete de copas geralmente é visto como uma carta de escolhas ou de confusão, ou de várias opções, ou de indecisão, ou de idealização em excesso. Pode ser que a pessoa esteja numa fase aí meio conturbada mentalmente, não consegue enxergar as coisas. Então você, de certa forma, está enxergando o potencial dessa pessoa. Porque, de fato, gente, o que a gente tem que entender é que aquilo que a gente vê da pessoa e o que a pessoa realmente é, ou realmente tem em mente, ou realmente pensa, pode ser muito diferente, tá? Então, essa leitura aqui eu quero que vocês levem isso em consideração, né? Entre a imagem que eu tenho e a imagem real da pessoa, há aí um grande caminho. Então, eu vejo aqui essa pessoa num momento, talvez, de imaginar, meio que com medo de se jogar na relação, ou com receio, né? Ou meio com receio de se entregar porque está com as emoções um pouco atribuladas. E você aqui vendo essa pessoa tentando tirar dela os potenciais. Eu vejo que você está muito mais otimista nessa relação do que a outra pessoa. Pode ser que essa pessoa esteja até estressada com alguma situação, ou esteja aí num momento emocional que não é benéfico, né? Que não é o ideal para essa relação. E aí a gente já vai ver aqui o conjunto geral, tá? Mas eu tô aqui já enxergando umas possibilidades. Se você já está num relacionamento muito tempo com essa pessoa, pode ser que ela esteja com um certo esgotamento mental, né? Um esgotamento emocional. Não consegue responder algumas situações de forma que você espera, né? Você está criando muita expectativa desse relacionamento. Mas pode ser que essa pessoa não esteja totalmente entregue. Gente, não quer dizer que a pessoa não gosta de você. Pode ser que você seja, olha, se a gente observar aqui essa carta, eu vou até aproximar para você ver. Nós temos aqui uma taça que tem um coraçãozinho, outra tem uma rosa, outra tem um olho. Veja, o amor aqui é uma das situações que tá ali na mente dessa pessoa e que ela ou ele está levando em conta. Mas tem uma série de outros fatores aqui que estão chamando essa pessoa para que ela tenha um pouco de atenção. Então pode ser que essa pessoa esteja pensando demais, imaginando coisas, ou vendo situações que não são de fato, ou se iludindo com alguma outra situação, ou achando que você está você está se jogando demais na relação e ela está querendo se reservar um pouco, se for um início de relação. Então eu vejo que você tem que enxergar aí e tentar tirar o melhor dessa relação, tá? Tentar tirar. Podemos estar falando aqui, essa pessoa pode ser de um signo de água, tá? Câncer, Escorpião ou Peixes. Uma energia, tá, gente? Ou pode ter esses signos fortes no mapa, ou está numa fase emocional muito grande. Está numa fase emocional intensa.
digamos assim. Pode ser que essa pessoa esteja, então, também tentando fugir de uma situação aqui, ou evitar uma decisão, sabe? Dificuldade de escolher mesmo, se vou, se fico ou se vou. Mas você vê aqui esse relacionamento. Lembra, gente? Aqui é como você pensa, como você vê a relação. Talvez você esteja aí investindo, vê essa relação como um investimento muito grande, pessoal. E talvez a pessoa não esteja respondendo, é um outro cenário. É importante. Agora aqui a carta com relação a sentimentos e emoções, né? Parte sentimental, emocional. Você aqui está numa energia de 4 de paus. 4 de paus é a carta da... você aqui está muito ansioso ou ansiosa para que esse relacionamento realmente dê certo. Você está aqui numa energia de tentar estabilizar essa relação, de tentar deixar ela mais séria, de avançar para um novo estágio nessa relação, de criar algo mais íntimo ou que te traga, de certa forma, ou que traga para vocês um momento de felicidade, né? Você vê essa relação como uma chance de... Você sente isso, né, de forma muito feliz, ou seja, essa relação, ela te faz bem. Essa pessoa, ela consegue te fazer bem, sim. Eu vejo ali que há essa questão que a pessoa pode estar um pouquinho confusa, ou um pouquinho cansada, ou estressada, ou com vários problemas para lidar, e talvez ela não esteja conseguindo se dedicar totalmente ao relacionamento. Mas você aqui está tentando construir bases. Então, o que eu aconselho aqui para você é auxiliar essa pessoa nesse momento que ela esteja passando, que talvez seja um momento de que precise, né, de uma conversa, precise de um esclarecimento, de colocar as cartas na mesa mesmo, sabe? De esclarecer o que é, o que não é, o que é para ser e o que não vai ser. Enfim, então aqui você está numa energia de quase casar, querendo casar mesmo, de tornar a coisa séria. E para quem já está casado há muito tempo, eu vejo que você vê essa relação muito, muito estruturada. É muito feliz, muito estruturada, que já deu muitos frutos, que já gerou algo, né, que tem um potencial ainda de ser uma relação prazerosa e feliz para ambos, tá? E você que está aí nesse início de relacionamento, ou que essa pessoa que você está conhecendo, né? Você talvez aí pode sim, aqui eu vejo, para você cuidar, que você pode estar um pouquinho descompassado ou descompassada com relação à pessoa. Você está indo aí, avançando de forma a se entregar muito mais, talvez que a pessoa esteja aí. Mas eu não vejo aqui que a pessoa esteja totalmente ignorando essa situação. Porque, como eu falei, ela está ali com um coraçãozinho ali, né? Um dos focos dela é sim o relacionamento. Mas você pode estar indo num compasso um pouco mais adiantado, querendo tornar a coisa muito mais séria. Aqui, o sentimento e as emoções dessa pessoa com relação a você, nós temos a Rainha de Paus. A Rainha de Paus é a rainha calorosa, é a rainha sensual. Então eu vejo aqui que a pessoa, a gente já vai falar de questão física, né, de sensualidade, de sexualidade. Eu vejo aqui que a pessoa te vê como uma pessoa, como alguém muito atraente, como alguém que chama atenção, né? Como alguém que é apaixonante, de certa forma. Essa pessoa aqui está sentindo, né, o emocional dela, por mais que esteja aqui um pouco confuso, ela te vê sim como alguém atraente, como alguém que inspira bons sentimentos e boas sensações. E aí você pode aí adequar na tua relação, tá? Essa pessoa se sente sim atraída a você, é um potencial aqui que deve ser explorado, então não é que essa pessoa não gosta de você, né? Eu falei aqui que ela pode estar um pouco confusa, mas não significa que ela não gosta de você. Ela até te vê assim como alguém atraente, como alguém que tem um potencial de avanço, de criar algo novo junto. Né? A rainha de paus é a rainha do afeto intenso. É a rainha da intensidade, mas também é de firmeza. Então,
isso que eu vejo, né? Tipo, as pessoas te vê como alguém que é atraente, te vê como uma pessoa, te vê de forma intensa, né? Ou, né, vê essa relação de forma intensa. Mas aqui tem algo de confuso aí que as pessoas têm que lidar. Mas explore, né, essa situação, porque as pessoas gostam, sim, de você. Tem aí até um olhar romântico, né, atrelado aos sentimentos, às emoções. Te vê como uma potencial ou um potencial par mais duradouro. Para quem já está numa relação, essa pessoa gosta muito de você, sim, se sente muito atraído ainda por você. Só está numa fase ruim, talvez aí pode ser outras questões, trabalho, saúde, enfim. Mas as pessoas veem em você aí um potencial de, sabe, de intensidade, de se dar por inteiro, de se doar, de construir algo, de um motivar o outro. Uma energia de motivação aqui também, de energia, sabe? Então vejo aqui que a coisa tá bem. Eu tava até pensando que é algo a mais, mas acho que isso dá para vocês entenderem, né? E aí aqui a questão sexual, sensual, física, sensorial do casal. Nós temos aqui o louco, você com relação a essa pessoa. Então eu vejo aqui que você vê que essa pessoa tem um potencial, sim, de iniciar algo para quem está aí conhecendo. Você está se jogando, e lembra que eu falei que você pode estar indo aí um pouco ansioso demais. Então o louco também pode falar sobre isso. De você não estar controlando aí seus desejos, e tá deixando eles invadirem, né, de forma aí sem pensar um pouquinho, entregando tudo para essa pessoa, que eu falei, gente, aqui, essa pessoa está, de certa forma, alinhada com você. Ela só tá um pouquinho aí numa fase de decisão. A gente já vai falar aqui também sobre a questão física. Mas você aqui tá numa fase de se jogar, de experimentar entre os dois, tá? Essa questão física, sensorial, explorar coisas novas, explorar sensações, explorar trocas. Então, louco é uma carta muito boa porque também é um jogar-se inocente ou sabe aquela coisa de sensação de primeira vez, de se jogar para essa pessoa, de se entregar. E aí aqui pode pender um pouco para ser insensato. Então você tem que fincar esses pés no chão aqui e não ser totalmente, como eu posso dizer, inconsequente com isso, sabe? Coloque as coisas no seu lugar, dê a medida que a pessoa responde a você, tá? Então aqui na energia sexual, física e sensorial, de troca física, eu vejo aqui você muito entregue a essa relação. E aí isso pode gerar até algumas certas decepções. Por isso que eu peço, segure um pouco essa energia. Talvez não seja o momento agora de você se entregar totalmente assim, tá? Porque a gente tem aqui a energia sexual e física, né, sensorial dele com relação a você, a gente tem um 4 de espadas, que é uma carta de lentidão, de parada, devagar quase parando. Talvez essa pessoa que passou por uma decepção emocional, né, se você está no início de relacionamento aí, essa pessoa passou por uma decepção recentemente, e aí acabou, sabe, trazendo para a relação de vocês agora um sentimento de será? Deixa eu pensar um pouco mais. Então a pessoa está um pouco contida, não está se entregando totalmente. E aí você pode até interpretar isso como uma pessoa fria, que não está totalmente interessada, mas veja, a pessoa sim tem um sentimento de intensidade com relação a você, pode ter aí um sentimento de paixão, mas talvez não seja a hora, ela está no momento aqui de pensar, de avaliar algumas situações, sabe? Então, deu tempo, aqui é preciso tempo, deu tempo para essa pessoa não queira se jogar totalmente aqui, porque senão você vai acabar se decepcionando, vai acabar se machucando, né? Mas essa pessoa está no momento dela, sabe? Tá contida, né? Com o seu próprio corpo, né? Então, aqui você entende aí da forma que você achar que se enquadra melhor.
mas a pessoa está no momento de parar um pouco, de refletir, de processar algumas coisas, e tá tudo certo, tá, gente? Se você está no relacionamento aí já há um tempo, já é casado ou casada, essa pessoa pode não estar respondendo a seus estímulos físicos e sexuais recentemente, e é totalmente normal. Pode ser que ela esteja precisando realmente desse período de se centralizar em algumas escolhas, tá? Então, de descansar, de repousar e de pensar um pouco mais sobre algumas questões. Então, respeita o tempo, né? E aí, aqui no futuro da relação, a gente tem algo que não poderia ser mais positivo, né? Que a gente tem aqui o mundo. Essa relação aqui caminha, assim, a passos muito largos para que se efetive um final aí que traga muita sensação de completude para ambos. Sabe aquela coisa do final feliz? Não existe final feliz, mas um final em que os dois estarão aí, ou uma fase em que os dois, né, um direcionamento em que os dois estarão harmonicamente estáveis. Atingirão aqui um nível, depois de alguns obstáculos, sim. E eu vejo aqui a tua função de insistir muito, né, de transformar essa energia tua aqui de estabilidade, de querer fazer que essa coisa seja séria, de enxergar o potencial dessa relação aqui, que você insista, porque é possível sim que essa relação se desenvolva para algo muito bom e muito completo para ambas as partes. E se você já está no relacionamento há algum tempo, eu vejo aqui vocês aí atingindo uma fase, não que agora esteja uma fase ruim, mas vocês superando alguns obstáculos, tá? Com aquela sensação de dever cumprido, resolver algumas questões, talvez até agora, final do ano, aqui essa carta pode indicar uma viagem. Tira um tempo para vocês dois, né? Sai um pouco da rotina, que pode estar estressando o seu bem-querer. Essa pessoa que você gosta, ela pode estar um pouco estressada com o trabalho, também é normal, natural. Então aí tirar um tempo de descanso também, certo? Então, essa foi a leitura para quem escolheu a opção 1. Deixa seu like, comenta e se inscreva no canal, não se esqueça. Tá? Vamos agora para a opção 2. Então, vamos lá, pessoal. Opção 2, para quem escolheu aqui a opção do Uncommon Tarot, o tarô incomum. É linda essa carta azul aqui atrás. Eu escolheria essa opção por causa do azul, eu não tenho essa tendência, né? Mas para quem escolheu também a opção 2 aqui, vamos para a leitura de vocês. Então, hoje faremos uma leitura aqui que consiste de 7 energias. Aqui teremos de um lado os seus pensamentos, né, sua mentalidade, como você vê essa pessoa, como você pensa, seus pensamentos com relação a ela, como você vê essa relação, e também, do outro lado, como a pessoa pensa e como ela vê essa relação. Depois teremos do seu lado sentimentos e emoções com relação a essa pessoa, e do lado da pessoa também os sentimentos e emoções dessa pessoa com relação a você. Por fim, teremos aqui questões sexuais, físicas, sensoriais, de troca física de você para essa pessoa, e também sexual, físico, sensorial da pessoa para você. E aí teremos uma carta central que será o futuro desenrolar dessa relação, ok? Então vamos lá, mentaliza seu nome, mentaliza o nome da pessoa com quem você está, para quem essa leitura se destina também. Pensa aí no relacionamento de vocês, todas as questões que te afligem nesse momento. Aqui já temos a primeira energia. Seus pensamentos e a sua mentalidade, como você vê a relação, a roda da fortuna, tá? Como você vê, como seus pensamentos com relação a essa relação é difícil. Então, sobre esse relacionamento. Os pensamentos da pessoa, do alguém, com relação a você. A Lua.
já vemos aqui que não, vocês não estão aí... Bom, já converso, né? Eu tenho que me segurar para não falar antes, porque eu preciso ver as outras energias aqui. Sentimentos e emoções seus com relação a essa pessoa. 5 de ouros. Eita, eita, eita. Sentimentos e emoções dessa pessoa com relação a você. Tá, por gentileza. Rainha de espadas. Vamos agora para o sexual e físico. Seu com relação a essas pessoas, o 4 de copas. E a pessoa com relação a você, 10 de espadas. O desenrolar, o futuro dessa relação. Aqui é só um conselho de como essa relação pode se desenrolar, tá, gente? A gente tem que lembrar que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Eita. 8 de espadas. Então aqui, gente, já vemos que não é um relacionamento que não tá numa boa fase. Já tenho que falar isso pra vocês. Ai, Lincoln, meu relacionamento tá incrível. Vê a mensagem. Você escolheu ela por algum motivo, tá? Pode ser que haja algum conselho aqui de coisas a se evitar também. Mas vamos lá. Você, com relação a essa pessoa, saiu aqui a carta da roda, né? O que você pensa sobre essa pessoa e como você vê a relação, saiu a roda da fortuna. A roda da fortuna é a carta dos altos e baixos. É a carta do movimento, da imprevisibilidade. Certo? A carta do pode ser ou não pode ser. É a carta do imprevisível, do destino, né? Pode ser que você veja essa relação aí num movimento aí que não tá indo por uma situação que você desejasse. Você não sabe o que esperar dessa pessoa e dessa relação. Ela pode estar um pouco instável. E também a gente tem uma carta aqui que representa, né, o planeta Júpiter, que é o planeta da expansão, do crescimento pessoal. Pode ser também que vocês estejam passando por uma fase aí que esteja exigindo de vocês tomar algumas atitudes. E aí você está vendo essa relação você está enxergando essa fase chegando. E aí pode ser que essa relação esteja aí até um pouco desgastada por esse movimento aí constante de indecisões. Ou de não saber que decisão tomar. Que seriam as indecisões, né? Mas não saber se isso é melhor ou se isso é melhor, ou se aquela outra opção é melhor. Então você tá vendo essa relação aí como algo incerto, algo instável, e tem razão. Você tem motivos para enxergar essa relação dessa maneira, porque essa pessoa tá te dando respostas assim muito misteriosas. Essa pessoa aí tá cheia de incertezas. Não sei se a pessoa tem incertezas com relação a você, não é isso. Mas te gera uma incerteza. Porque a gente tem que lembrar aqui que aqui também, como a pessoa pensa, etc., é muito do que você percebe. Também. Então você não está conseguindo ler essa pessoa de fato, talvez ela esteja numa fase aí não muito bem, e aí o relacionamento está sendo afetado por causa disso. Ah, Lincoln, pode ser que tenha algum segredo aqui, alguma coisa que essa pessoa está escondendo? Sim. Mas, gente, não toma decisões com base no que eu falo aqui. Analisa todo o cenário. Aplica aquilo que você achar que se adequa a você. Uma conversa entre duas pessoas é muito melhor do que ouvir o Lincoln falando na internet, né? As cartas mostram caminhos pra gente e possibilidades. Energias que a gente tem que ter discernimento para aplicar. Então, as pessoas que podem estar numa fase aí de imprevisibilidade mesmo, assim, você não consegue ler essa pessoa. Pode ser que essa pessoa esteja passando por uma fase ruim e por isso pode estar dando a parecer isso. Então aqui eu vejo que você tem que tomar aí alguma atitude de
entender essa situação. Entender esse momento, entender o momento da pessoa e botar essa roda para girar. Seja para continuar, a gente já vai falar aqui, seja para continuar ou seja para seguir adiante. Se você está iniciando um relacionamento, aqui a coisa pode ser um cenário um pouco diferente, tá? Você pode estar aqui meio insegura ou inseguro. A relação não traz aquelas respostas que você espera, sabe? Para que a relação avance. Mas talvez você tenha que aprender aí alguma lição ou tenha ainda que amadurecer algum sentimento que você tem. Ver se é isso mesmo que você quer. Se você está no relacionamento já há algum tempo, a pessoa não está te respondendo aí da forma que você espera, você está até se sentindo um pouco deixado de lado. Pode ser uma fase da pessoa, sim. Pode ser que essa pessoa esteja aí num momento de confusão, num momento de, sabe, de indecisão, de não saber. Então, eu não quero usar palavras fortes aqui para descrever o que essa pessoa está pensando, tá? Porque senão você vai tender a interpretar ao pé da letra o que eu falo e não é isso. Mas essa pessoa precisa ser analisada. Você precisa conversar com ela. A Lua é uma carta de segredos, sim, de mistérios, mas não existe mistérios que não possam ser desvendados se você for atrás, né? Então tenta entender aí. Na questão dos sentimentos e emoções, os seus sentimentos e emoções é isso que eu falei. Essa pessoa aqui não está te satisfazendo. Você está com a sensação de que você está sendo deixado ou deixada de lado em algum momento, em alguma ocasião, em alguma situação. Você está sentindo falta de uma estabilidade, sentindo falta de alguma resposta dessa pessoa. Sabe, uma sensação de ser deixado pro lado de fora. Essa pessoa pode estar te tratando mal, pode estar te deixando ansiosa ou ansioso demais. Esse alguém aí pode estar te gerando sensações de que você não é boa ou bom o suficiente. Então, os teus sentimentos estão aqui, de certa forma, e você não sabe muito bem o que outro passo tomar. Você está aqui numa sensação de pedir ajuda, né? De tentar entender a situação, que alguém te explique. Conversa com essa pessoa, conversa com outras pessoas que estão do lado de fora da relação, mas pessoas próximas, tá? Tipo pai, mãe, irmão, irmã, alguém que vê, que acompanha, que você possa confidenciar essa situação. O 5 de ouros é uma carta de falta de brilho, de falta de estabilidade, de falta de uma resposta aqui que você possa se apegar. Então você não está numa fase aqui muito positiva, de sentimentos mesmo. Você está aí com uma sensação de aridez de sentimentos. Seus sentimentos estão meio baixos, tua autoestima está meio baixa. Até preciso que você analise muito bem, tá? Essa situação. Analise essa pessoa e analise até que ponto ela pode te trazer. Você não precisa dessa pessoa para tudo. Não é ela que vai te dar o sustento. Aqui no sentido de que não é ela que vai te sustentar de tudo, né? De tudo que você precisa para viver. Se você está no relacionamento há algum tempo aí, pode ser que haja essa questão de apego material, sim. De você achar que tudo que vocês construíram juntos pode ser perdido. Ou que você precisa ficar com essa pessoa para poder prosseguir. Aqui é forte a mensagem. Mas aqui apareceu, eu vou falar. Cuidar com as palavras que eu falo, é claro, né? Para não ser tendencioso também. Mas eu vejo aqui que você não está bem. Está te faltando aqui alguma coisa. Está aí levando um gelo, talvez, dessa pessoa. Enfim. E aí não há nem questão sexual e física aqui que a gente já vai conversar, que te faça... mas o sexo é bom. Eu não vejo nem isso aqui ainda. Mas vamos lá.
Vamos falar aqui dos sentimentos e emoções dessa pessoa com relação a você. E tem todo sentido, essa pessoa está sendo muito egoísta. Ou, eu estou olhando o cenário aqui. A carta da Rainha de Espadas é uma carta de frieza. Mas geralmente é também uma carta de verdade, de saber lidar com as situações, de falar aquilo que se deve falar. Mas nessa energia que a pessoa tá aqui, aquilo que ela tá te causando, não é aqui algo que a pessoa está sendo muito racional, ou está sendo lógica, ou está falando aquilo que deve ser falado. Não é isso. Essa pessoa tá sim, com um grande potencial de te botar para baixo. E aí fica como na situação? A Rainha de Espadas tem uma linha assim muito tênue entre compreensão, entre entendimento, entre sabedoria, entre acolhimento racional e prático, de saber das necessidades da pessoa, mas também é a linha tênue também para essa pessoa se tornar uma pessoa fria e indiferente com relação a isso. Eu vejo que uma tendência para o lado sombra dessa carta, assim, por causa dessa lua. E de como você está se sentindo. Aqui é uma pessoa muito inteligente, aparentemente equilibrada, que parece tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, mas não espere que ela tome as escolhas e as decisões por você. Porque ela vai pensar naquilo que ela entende como verdade. E não naquilo que você precisa, ou que você sente, ou que você necessita. Pode ser aqui um conselho de você avaliar a relação de vocês. Ah, aquilo que eu falei, Lincoln, minha relação tá boa, tá ok. Então cuida com essas pequenas coisas que podem acarretar em momentos de desagrado. Enfim, a Rainha de Espadas, aqui para relacionamento, eu não vejo ela como uma boa carta. Toda carta tem seu lado bom e ruim, a gente tem que saber aqui ler. Toda essa leitura aqui pode ter um lado totalmente positivo, sim. A gente pode estar falando de um relacionamento que está avançando, que estão passando por uma dificuldade material, talvez, e um está ajudando o outro. Pode ser que isso esteja atingindo a pessoa, ela está um pouco para baixo aí na situação. Então a gente pode ver assim, mas aqui eu estou procurando olhar fatores internos, não fatores externos da relação. Então a gente também pode ir por essa linha, né? De entender que há um relacionamento que está aí passando por uns dissabores. Ou um início de relacionamento que já passou aquela energia de começo, sabe? E já está decaindo um pouco. Enfim, vamos aqui para a parte sexual e física, né? Pra gente falar. Você, com relação a essa pessoa, 4 de copas. É uma carta aqui que já pode indicar também que aquilo que vocês tinham antes já não desperta o mesmo interesse. Você está aí diante de tudo isso, você está para baixo. Você está assim meio entediada ou entediado, meio apático com a situação. Não consegue responder à situação de forma animada ou enérgica. Então, fisicamente, não vejo aqui que há grande atração, porque parece que você já cansou da pessoa em alguns pontos. Você está sexualmente insatisfeita. Então, aquilo que eu falei, tem que se avaliar aqui, porque essa pessoa também aqui está numa situação de 10 de espadas. 10 de espadas é uma carta de ruína, de finalização, de algo muito sofrido. Se a gente está falando aqui de situação sexual, física, de troca sensorial, de sentir um ao outro, de intimidade, essa pessoa não tá dando o braço a torcer, sabe? Também não tá aí com grande interesse, tá meio que desapegando, sabe? Não quer, de certa forma, se entregar a isso. Nem isso mais parece que essa pessoa tá interessada. Não sei, pode sim aqui também, aquilo que eu falei, necessitar aí de uma renovação, de uma conversa.
Pode ser que essa pessoa tome a iniciativa de falar, olha, não tá dando mais. Tipo, o físico... Isso pode estar afetando ambas as partes fisicamente também, mentalmente, desgastados, psicologicamente mal. Então é pesada. A leitura aqui é pesada, sim. É uma energia aqui pesada. Me diga aí, pelo amor de Deus, que essa situação aqui vai ser resolvida. O futuro, a gente tem um 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta de limitações, de prisões. Será que vocês vão simplesmente ignorar essa situação toda e vão continuar insistindo nessa situação que prende ambos? Até que ponto vale você entregar a sua vida para essa situação e a pessoa também? Sabe? Difícil, né? Uma situação difícil. Aqui é uma carta de fechar os olhos para aquilo que é necessário, sabe? De ser tomado, aquela decisão necessária de ser tomada. Há uma necessidade de que alguém tome alguma atitude, de que alguém haja com relação a isso para acabar com isso. Os problemas aqui são complexos. Você está, de certa forma, aí desamparada, né? É preciso que haja aqui uma decisão, uma atitude. Não ignore esse problema. Porque pode ser que piore a situação, sabe? Mentalmente isso vai desgastar vocês. Ah, Lincoln, estou numa relação muito bem, isso aqui nada serviu para mim. Então usa isso como conselho. De saber observar se a troca está na mesma medida, se as pessoas estão na mesma energia. Ok? Então é isso para a opção 2. Vamos agora aqui para a opção 3. Obrigado, né, por você que escolheu a opção 2, por você que escolheu, que assistiu. Da mesma forma, deixa aí seu like, se inscreva no canal. E se quiser, pode assistir as outras opções também. Pode ser que haja uma resposta para você nelas também. Ok? Vamos para a opção 3, então. Vamos lá, pessoal, que escolheu a opção 3 da leitura aqui para relacionamentos. Leituras intensas até agora. Diferentes, situações diferentes. Por isso que é interessante ter a opção de escolha aqui, porque pode ser que as energias conversem de forma diferente, né, para cada situação. Vamos lá. Muita concentração agora. Concentra-nos, pensa, mentaliza seu nome completo, o nome completo da pessoa a quem essa leitura se dirige. As questões que vocês têm como 2 para resolver, né, em casal. Mentaliza aqui as respostas que você precisa dessa relação. Enfim. Hoje faremos uma leitura aqui que a gente chama de Templo de Afrodite, em que nós vamos analisar, de um lado, os seus pensamentos, como você vê a relação, como você vê a pessoa, do outro lado, como a pessoa te vê, o que a pessoa pensa, os seus sentimentos, emoções com relação a essa pessoa, de um lado, do outro lado, os sentimentos, emoções da pessoa com relação a você, e também a energia sexual, física, de atração, de troca sensorial de você com relação a essa pessoa e da pessoa com relação a você. E uma carta no meio que vai ser o desenrolar da relação e o futuro, aí um conselho, uma previsão de futuro dessa relação. Certo? Então vamos lá. Primeira energia da leitura para quem escolheu a opção 3. Os seus pensamentos com relação a essa pessoa. Como você vê a relação? 5 de espadas.
como a pessoa, né, os pensamentos da pessoa, como ela vê a relação. Sete de copas. Na opção 1, saiu essa carta na mesma posição. Então pode ser que haja uma mensagem para você lá também. Assista a opção 1. Vamos lá então para sentimentos e emoções. Seus sentimentos e emoções com relação a essa pessoa. O Sol. Os sentimentos e emoções dessa pessoa com relação a você. Obrigado. Temos aqui o julgamento. 2 arcanos maiores nos sentimentos e emoções aqui. Pode ser que essa leitura se direcione para os sentimentos. Vamos aí para a energia sexual, física, atração. Você com relação a essa pessoa. As de paus. Fogo. A atração sexual, física da pessoa com relação a você. Dez de ouros. O futuro dessa relação, o desenrolar dessa história. Caíram aqui 2 cartas, tá? Eu vou aceitar as 2. O Hierofante, outro arcano maior, e o Rei de Paus. De início, aqui já temos, como você vê essa relação, seus pensamentos com relação a essa pessoa, nós temos um 5 de espadas. Pode ser que haja aqui alguns conflitos de ideias. Algumas, sabe? Não chega aqui a discussão de fato, a debates muito acalorados, como é o 5 de paus. No 5 de espadas aqui é é aquela sensação de que ambos discordam, né, de alguma ideia ou alguma situação, e aí se houver algum conflito, ninguém vai avançar para nada, sabe? Então, como você vê essa relação, pode ser que essa pessoa aí tenha aí energias ou interesses ou ideias muito contrárias à tua, e se você for se prolongar nisso, vai dar uma sensação de que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Tá? Aqui a gente tem que reconhecer que cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão, e aí a gente está falando de pensamentos aqui. Então aqui é preciso uma compreensão de que em algum momento algum dos dois vai estar certo e o outro vai estar errado, mas que não vale a pena ficar discutindo sobre quem está certo ou quem está errado. É aceitar essa diferença de ponto de vista. Obviamente que a gente não engole sapo, né? Não é isso que eu tô falando. Mas é de saber que não adianta desperdiçar energia e tempo, sabe? Discutindo ou debatendo alguma situação. Então, você vê essa relação, essa pessoa como uma pessoa pronta para o combate. Assim, né? Se você chegar lá para debater, ela vai estar lá para discutir alguma coisa com você. Então, para o bem do relacionamento, você sabe, né, que essa discussão ninguém ganha. Né? Nesse ponto, ninguém vai ganhar e só vai trazer desgaste. Então, é melhor você deixar um pouco, né, abrir mão um pouco do seu posicionamento, às vezes. Não estou dizendo aqui para ser submisso ou submissa ao que a pessoa diz ou ao que a pessoa pensa, não é isso. Mas é não insistir em discussões desnecessárias. Tá? Porque a pessoa está aqui num momento, né? A gente está aqui nos pensamentos, né? Como a pessoa vê a relação, a gente tem o 7 de copas. O 7 de copas é uma carta que nos mostra que a pessoa está passando por um período aí de confusão mental, de ter que tomar decisões, ela está um pouco desgastada, ela está meio com medo de qual é a melhor decisão a se tomar. Pode ser que escolhas idealizadas ou ilusórias. E como ela vê essa relação, ela vê que essa relação está pedindo
de alguma forma que essa pessoa tome um posicionamento, reorganize as emoções. Você está aqui tentando, talvez, até discutir, debater essa questão. E a pessoa talvez não esteja aberta, porque não é o momento dela. E é natural. Tá? É natural. Não vejo aqui vocês totalmente, assim, numa fase ruim. Não vejo isso. Eu vejo vocês numa fase de reavaliações. Lembra que eu falei para vocês lerem a opção 1, que é com esse baralho aqui? Então, para vocês assistirem a opção 1, perdão, com esse baralho ali, assistam, porque pode ser que haja uma mensagem para vocês lá. A energia que tá conversando em alguns pontos. Então, essa relação está precisando de uma reavaliação aqui. Eu vejo que os teus sentimentos, né, as tuas emoções nessa relação são realmente sentimentos bons, né? Essa pessoa te traz aí alguma centralidade, essa pessoa reconhece os seus... como que fala? Aqui eu não tô falando da pessoa com relação a você, tá? Da impressão que você tem, que a pessoa reconhece o seu potencial, você se sente acolhido, acolhida, você se sente privilegiado de alguma forma, na sua forma de ser, essa pessoa te entende e você gosta de ser entendido ou entendida. Aqui a gente tem a energia do Sol, que é uma energia muito própria, né? Do eu, da grande revelação, da grande iluminação, um período de felicidade, de plenitude. Então você sente, né? Os teus sentimentos e emoções aqui estão numa fase de otimismo para essa relação. De estar consciente, né, de que essa relação tem um grande potencial. É preciso, sim, algumas questões aqui de reavaliação, mas você vê o potencial, os teus sentimentos são positivos, você está otimista, você tem aí uma clareza dos problemas da relação, dos problemas dos teus sentimentos da relação, dos teus até defeitos, você sabe o que está prejudicando, talvez, a relação. Você tem a clareza sobre essa situação, você está consciente. Aqui é uma carta que nos mostra que tudo se resolve com diálogo, com conversar, com externalizar, sem querer impor o que você pensa, tá? Sem querer impor, sem imposição. Mas sentimentos muito positivos aqui de você com relação a essa pessoa. E essa pessoa com relação a você está passando por uma fase de reciclar, ou restaurar, ou renascer, ou revisar, despertar novos sentimentos e novas emoções. Essa pessoa talvez aí vem de um momento de avaliação mesmo, né? Ela não tá pensando que se termina ou se continua o relacionamento, não é isso. Talvez, pode ser, claro, as energias podem ressoar aqui de várias formas, mas eu vejo aqui as pessoas idealizando o que pode ser de melhor na relação, o que há de problema nessa relação. É preciso que você auxilie, porque pode ser que ela esteja enxergando coisas que não são. Então ela está aqui numa fase de renascimento, de clareza, de despertar também para o relacionamento. A gente tem aqui o julgamento. O julgamento é uma carta muito forte, é uma carta de Plutão, que é a carta da transformação. É a carta do renascimento. A fênix que renasce das cinzas. Então aqui eu vejo uma mudança de paradigma, uma mudança de direcionamento do que essa pessoa sente, o amadurecimento, talvez. Se você está aí no início de um relacionamento, cuida com esses conflitos, esses pequenos conflitos de ideias, tá? Investe nesse brilho da relação, nos bons sentimentos, porque a pessoa também está reavaliando se tornar esse relacionamento mais sério é uma boa opção. Essa pessoa pode ter passado por alguma questão recentemente, ela está aí reavaliando. Para você que já está num relacionamento de mais tempo, né? Um relacionamento mais sério, um casamento, pode ser que estejam passaram por alguns problemas, alguns conflitos, assim, pequenos, e aí essa pessoa está numa outra fase. Você talvez não esteja conseguindo acompanhar.
ela está com sentimentos passando para outro nível, né? Pode estar atingindo maturidade, pode ter outras questões, outros problemas da vida aqui que estão afetando, né, os sentimentos, as emoções dessa pessoa. Mas eu vejo essa pessoa com despertando para a situação, sabe? Tendo mais clareza, conseguindo enxergar, sendo mais ativo, mudando de opinião, mudando a forma de pensar, a forma de se colocar. Você vai sentir talvez essa pessoa aí muito mais presente. Por que que eu vejo que isso é muito positivo? Porque eu não vejo o desenrolar dessa relação de forma negativa. Não vejo. Essa pessoa não tá passando por um processo de transformação, eu vou terminar. Não é isso. Na parte sexual e física aqui, da relação, atração, você tá aqui numa fase muito boa. As de paus é a carta da energia, da nossa energia vital. Você está com uma vitalidade. A questão sexual está te trazendo, né, muita satisfação. Você está no momento de plenitude, até conseguindo, né, externalizar isso, né? Estar bem, estar brilhando mesmo, né? Porque faz bem, né? A gente tem que cuidar do nosso físico na relação também. Tá aquela coisa, pra quem tá iniciando um relacionamento, aquela coisa de paixão inicial, aquele fogo inicial, né? Aquela atração intensa, um desejo muito grande. Então, bom, as energias sexuais aqui, físicas, sensuais, estão em alta. E a pessoa vê em você uma realização muito grande. Uma realização física muito grande, o 10 de ouros, né? Uma plenitude. Um prazer muito grande de estar com você. Fisicamente, você apazigua as emoções dessa pessoa, apazigua os sentimentos. Então, essa pessoa também te vê fisicamente atraente. Então, há um grande potencial que é ser explorado, né? Vocês estão numa boa fase de relacionamento íntimo, falando aqui. E o desenrolar, o futuro dessa situação, a gente tem o Hierofante com o Rei de Paus. O Hierofante nos fala sobre decisões sérias, pode sim aqui apontar com esse Rei de Paus aqui até uma certa rigidez, mas eu vejo aqui decisões muito firmes sendo tomadas. Né? Uma visão muito grande aqui também do emocional, do amor mesmo aqui sendo sacralizado, ou sendo levado a sério como deve ser. Para quem está no início de relacionamento, pode ser que haja aqui um pedido de que as coisas tornem mais sérias, né? Vamos casar, vamos morar junto, ou vamos tornar essa relação pública, vamos tornar essa relação firme, real. Então aqui é um momento que eu vejo vocês aprendendo muito um com o outro também, se conhecendo cada vez mais, né? Para quem tá no início do relacionamento e para quem já tá num relacionamento há algum tempo, eu vejo aqui uma questão de maturidade, de sabedoria, de já aprender muita coisa. Vamos experimentar isso de forma mais séria. Com esse Rei de Paus aqui, uma energia muito sabe, de otimismo, das coisas acontecendo, de realizações muito grandes, né, de vontade, de desejo de botar as coisas em prática, de vontade de fazer com que o relacionamento atinja novos patamares, atinja uma sensação de que as coisas estão avançando, de fazer as coisas acontecerem, de tomar decisões. Aqui eu vejo, se a pessoa passou por um processo de reavaliação, de restauração, de repensar, eu vejo ela aqui se direcionando eu vejo esse relacionamento se direcionando para uma situação muito séria, né? Muito estável, de progresso, sabe, aqui, o que eu vejo aqui também, né, de reorganizar as coisas, fazer com que as coisas funcionem de outra forma.
E essa reorganização aqui dos sentimentos, né? Alguém dá o braço a torcer, alguém reconhece que é o momento de mudar de forma de pensar, mudar de atitude, vai trazer aí um momento de paz, de tranquilidade, de realização pessoal, de realização como casal, como dupla. Os projetos vão caminhar. E aqui eu vejo um grande potencial para quem está iniciando um relacionamento, das coisas se deslancharem para algo mais sério. Para quem está no relacionamento já há algum tempo, eu vejo as coisas aqui sendo direcionadas para se manterem cada vez mais funcionando, em progresso, para não deixar aquela chama apagar. Enfim, não deixe de assistir a leitura número 1, tá? Que algumas coisas vão se complementar. Certo? Então, obrigado por vocês todos, né, leitura 1, 2 e 3, por assistirem o vídeo, né, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like, é muito importante a sua interação para o crescimento inicial aqui do Misteriosa Chama. Até a próxima leitura, um grande abraço e até mais!